imaginando que Jesus deve, no mínimo, fitar os olhos dos olhos de Zaqueu e falar: Zaqueu, desce daí, rapaz. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, mas Jesus mostra para Zaqueu o valor dele. E quando Jesus mostra para Zaqueu o valor dele, não só como homem na sociedade, mas como aquele que poderia ser salvo, as pessoas que estão ao redor, aqueles que adoram criticar, que adoram julgar, começam a falar assim: mas peraí, como que Jesus vai querer ir até a casa desse pecador? Tem muita gente fazendo o contrário. Tem muita gente que olha para mim e para você e fala assim: como que esse homem, como que essa mulher ainda quer ir para a casa de Deus? Como que ele quer ir para a casa de Deus e dizer que adora a Deus? Se existe muita gente para criticar a nossa vida, mas se existe um que ao tempo todo está de braços abertos, aguardando uma atitude minha e sua. Aleluia. Sabe para quê? Para poder transformar de verdade. Aleluia. Para poder nos dar acesso àquilo que nós não tínhamos acesso. Quando eu comecei aqui, eu falei assim, que a nossa vida poderia ser melhor. Eu e você podemos ter acesso a um lugar que nunca tivemos. Ah, se você talvez você olhe e fale assim: olha, eu sou crente há 20 anos. Eu tenho certeza que existem acessos novos que o Senhor preparou para a tua vida. Amém, Jesus. Ah, você pode falar para mim, você não tem ideia. Eu já sou diácono aqui desde quando fundou a igreja, quando era na antiga gestão. Escuta o que eu tenho para te dizer. Se tem lugares que você ainda pode acessar, se tem lugares inéditos que o Senhor ainda guardou para você, mas para que isso aconteça, você precisa fazer um esforço a mais. Para que isso aconteça, você precisa buscar a presença daquele que pode mudar e pode transformar. Aleluia. Aquele que pode descortinar o mundo espiritual, falar para você: está vendo aqui? Tudo isso que eu tenho é para você. Oh, glória. Ah, você é obreiro, pastor, levita, a sua vida pode ser melhor. Você é irmão em Cristo Jesus, a minha, a sua vida, ela pode ser melhor. Oh, sabe por quê? glória. Porque Jesus está de braços abertos, olhando para mim e para você, dizendo: pode ser melhor. Vem em mim porque pode ser melhor. Ah, independente do que você já viveu, se você já viu cego enxergar, aleijado andar, eu tenho algo para te dizer. Se existe algo melhor na minha presença, se esforce, faça algo diferente e eu mostrarei para você aquilo que você pode ter acesso. Aleluia. Jesus sempre vai ter algo melhor para mim e para você, querido. Amém, Jesus. Glória a Irmão, Deus. subo um monte. Subo um monte 5 vezes por semana, 7. Vamos ser bem exagerado. Deus tem algo melhor para você. Amém, Jesus. Sabe qual é o nosso problema? Muitas das vezes nós estamos num oásis, que é aquele paraíso no meio do deserto. E no oásis tem água fresca, no oásis tem sombra, no oásis muitas das vezes tem alimento. Você vai no meio do oásis e vai encontrar plantas frutíferas lá no meio. Só que você está no meio do oásis. O oásis está aqui, aquilo é lindo, você está aqui no meio, mas a sua cabeça ainda continua lá no deserto. Se existem coisas que nós precisamos ter acesso, se existem coisas na nossa vida que nós precisamos ter acesso, você como homem, você como mulher de Deus, eu como homem de Deus, a minha esposa como mulher de Deus, os pastores dessa igreja, todo o ministério da plenitude, se existe algo melhor para a nossa vida que nós precisamos acessar. Aleluia. Satanás o tempo todo vai dizer para você que já prega: ah, a sua vida, o seu nível é isso aí, meu irmão. Fica por aí mesmo. Eu não estou falando para você de status de pregar na grande ou pequena igreja. Eu estou falando para você de uma palavra reveladora, que pode transformar, que pode mudar. Aquela palavra que antes mesmo que saia da boca do pregador, já venha fazer algo transformador na vida do ser humano. Eu estou falando para você, levita, que talvez já cante há muito tempo. Ah, você já está há tanto tempo louvando e adorando. Talvez você já tenha entrado no campo do automático, mas existe um acesso novo para a tua vida, querido. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória. Eu sinto Deus aqui nesse lugar. Eu sinto a autoridade de Deus para falar. Eu sinto a graça de Deus aqui. Aleluia. Deus preparou um lugar mais acessível para mim e para você. Amém, Jesus. Zaqueu, ele buscou esse acesso, ele foi até Jesus, subiu na árvore e foi visto por Jesus. E tem algo bacana, que quando nós se permitimos ser vistos por Jesus, Ele não nos deixa despercebido. Ele não dá aquela olhadinha de lado, Se inscreva nesse canal. Ele te dá ibope, querido. Jesus sempre vai te dar ibope. Aquilo que ninguém acreditava em você, Jesus acredita. Glória Sabe a por Deus. quê? Porque mesmo antes de te formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, diz a palavra do Senhor. Isso foi o Senhor falando para Jeremias: Jeremias, para de desculpa, que você está falando que é isso e aquilo e você não pode. Só que antes mesmo de eu te formar lá no ventre,
eu já te conhecia. Aleluia. Você que está aqui, talvez você está olhando para as limitações, para as dificuldades. Talvez você veja aqui essa noite e tudo que tu tem feito olhando para os problemas. Se existe um acesso novo para você em Cristo Jesus. Eu não estou falando para crente ou não crente. Eu estou falando para um todo. Se existe um acesso novo em Cristo Jesus. E quando eu olho, quando eu começo a perceber isso aqui, eu volto lá em Lucas capítulo 15. Se não me falha a memória, é verso 25. Que vai falar sobre o irmão do filho pródigo. Essa história, ela é apaixonante. Mas quando você começa a olhar para os detalhes, a impressão que dá é que a química dentro de você, sabe, fica maior pela palavra. E todo mundo aqui conhece o filho pródigo, a história do filho pródigo, aquele que era filho de um homem, de um fazendeiro, que um dia ele para e pensa e fala: peraí, estou vivendo uma vida pacata aqui na fazenda, se existe algo melhor para mim lá fora. E a Bíblia vai relatar e dizer que ele pede tudo que ele tinha direito para o seu pai. Em outras palavras, ele falou para o pai dele: papai, eu sei que o senhor ainda está vivo, mas antes do senhor morrer, eu quero aproveitar a vida. E ele pede. E o pai não fez questão nenhuma com ele, o pai não tentou coagir ele em palavras, mas o pai entregou aquilo que ele pediu. E é bacana que no decorrer da história vai dizer que ele aproveitava com o dinheiro que tinha. A roda de amigos estava fervendo, tinha muita gente. Eu imagino que esse era o cara que quando falava em fazer um churrasco na sua casa, aparecia todo mundo. Daqui a pouquinho a história começou a mudar, o dinheiro foi embora. A má administração gastou de forma absurda e daqui a pouquinho acabou o dinheiro. E aí você já sabe, ele está lá dentro do curral dos porcos e começa a olhar para aquelas bolotas que os porcos comiam. Começa a olhar para aquilo e fala assim: peraí, eu estou aqui sofrendo. Tenho um desejo de comer bolotas de porcos. Enquanto isso, os empregados de papai lá na fazenda, eles podem sentar na mesa e podem se alimentar. Aí talvez você olhe para mim e assim: peraí, você está ficando maluco, né? Que ligação tem uma coisa com a outra? Já vou chegar na ligação. E daqui a pouquinho você vê que o homem que estava lá parecendo comer bolota de porco, ele volta para o encontro do seu pai. O seu pai não de forma alguma o rejeita. O seu pai de forma alguma lhe espragueja. Mas o seu pai faz diferente do que talvez eu e você faria. O pai daquele homem, a Bíblia vai dizer que o pai daquele homem recebe a vida dele de volta. Ao contrário, ao invés de cobrar aquelas coisas erradas que ele tinha feito, o pai dele fala: peraí, vamos fazer uma coisa, traz um anel, traz uma sandália, traz roupa nova, para o expediente na fazenda, porque hoje tem festa. O meu filho que se havia perdido, o meu filho que já havia se perdido, voltou. Então hoje tem festa na fazenda. Só que quando isso acontece, agora nós vamos para a ligação, um homem que não tinha mais acesso ao pai, decidiu voltar para o pai. E olha que na mentalidade dele, aí gente, eu tenho que botar a culpa para o inimigo, não tem jeito. Na mentalidade dele, a ideia dele era voltar como servo, era voltar como escravo para a fazenda do pai. Só que o pai lhe recebe como filho. Olha que bacana. Eu imagino que na batalha espiritual do momento, muitas das vezes, quando nós pensamos em voltar para a presença, ou se aproximar mais da presença, a batalha espiritual é tão grande que ela começa a dizer: não, Cleiton, você não pode. Até aí tá bom. Não, isso aí é demais para você vai se arrebentar. E é mais ou menos a forma que acontece. Quantos aqui, gente, já estavam se preparando para vir para a igreja e começou aquele desânimo, aquele algo que parece algo não, aquela batalha gigantesca que fez de tudo para te parar, fez de tudo para te intervir, para fazer você ficar sentado em casa, vendo televisão, fazendo qualquer outra coisa. Só que pela misericórdia do Senhor você conseguiu vencer o desânimo. Glória a Deus, verdade, Jesus, aleluia. E daqui a pouquinho o Senhor começa a doar, começa a colocar louvores no coração dos levitas e algo começa a acontecer e você fala: poxa, como valeu a pena. Aleluia. Aí eu digo mais uma vez que Satanás foi derrotado. E aí você para pensar que agora na vida do filho pródigo, que está lá no meio da festa, que não tinha acesso mais à fazenda de papai, agora ele tem. O filho pródigo que estava pensando em comer bolotas de porco, agora era churrasco, porque mataram animais para fazer uma festa. Jesus, aleluia. Aquele que era empregado agora está sentado com os empregados comendo, porque tudo parou. E aí você imagina essa mensagem chegando lá no campo, aonde está a vida, aonde está o irmão dele, o irmão do filho pródigo, aquele que não saiu da presença do pai,
Aquele que em momento algum recusou, aquele que em momento algum colocou o pai contra a parede e falou: quero tudo que lhe pertence. Ele não fez nada disso. E você vai ver um pouquinho mais à frente que o irmão do filho pródigo olha para o servo e fala assim: rapaz, que barulhada é essa lá na sede? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E o servo, já mais informado do que o próprio filho, fala assim: rapaz, você não está sabendo não, teu irmão, cara. Aquele que tinha ido embora, aquele que estava longe, ele voltou. E aí eu fico imaginando o como que seria para se alegrar o irmão do filho pródigo. Mas o irmão do filho pródigo entra numa batalha, ele entra num campo minado, ele começa a entrar na briga e falando assim: peraí, eu não estou entendendo. Eu fico do lado de papai, eu não faço nada que papai não goste, eu estou o tempo inteiro vivendo do lado de papai, não pedi nada para ele. E papai nunca matou um bezerro para mim, nunca matou uma ovelha para mim. Sabe o que eu tenho para te dizer? Da mesma forma que nós vivemos dentro do oásis, estamos com a cabeça no deserto. Muitas das vezes nós estamos na presença do Pai e não acessamos aquilo que era para acessar. Somos filhos com cabeça de servo. Somos filhos com cabeça daquele que não tem direito a nada. Só que existe uma diferença nessa história. Filho que é filho tem direito às coisas do Pai. Filho que é filho pode acessar. Jesus. Filho quando chega na casa do pai, não fala assim: pai, por favor, me serve uma água. Não, ele tem acesso. Ele abre a geladeira e pega a água dentro da geladeira. Aleluia. Filho que é filho quando chega na casa do pai, ele pode até pedir licença, mas ele sai entrando e fala: pai, que bom te ver. Só que aquele filho se encontrava na presença do pai. Em momento algum ele acessou. Em momento algum ele usufruiu daquilo que havia para a vida dele. Você já parou para pensar? Pode ser uma mensagem muito evangelística para não crente, mas essa palavra ela pode envolver a minha e a sua vida. Eu e você estamos dentro da igreja todos os dias. Todos os dias. O dia que não tem culto tem ensaio. Quando não tem ensaio tem mutirão. Quando não tem mutirão você arruma alguma coisa e você vem para a igreja. Todos os dias você está na casa do Pai. Mas já parou para pensar que existem muitas coisas que eu e você ainda não acessamos? Parece que o nosso Pai é um estranho. Parece que o nosso Pai é aquele que trata você só debaixo de chicote. E isso não é verdade, sabe por quê? Toda a liberdade que você precisa na casa do Pai, você já tem. Seja ela para adorar, seja ela para louvar. A história de Zaqueu buscou acesso. A história do filho pródigo, ele saiu da presença, reconheceu e voltou para a presença. E a vida do irmão do filho pródigo? Já estava na presença. Nunca saiu da presença, mas nunca usufruiu aquilo que era para usufruir na presença do Pai. Quantas vezes eu e você nos mantemos na presença do Pai, mas não conseguimos acessar aquilo que era para ter acessado? Meu Deus. O Senhor vem falando conosco acerca disso. O Senhor preparou para você, para pensar, em um cenário montado, em uma história montada. Se existe um Senhor, e o Senhor ele olhou para você quando você ainda estava em processo embrionário, quando você ainda estava em processo de formação. O Senhor olhou para você e falou assim: ó, este aí eu vou dar uma vida de príncipe. Será o que está faltando para a gente ter essa vida de príncipe? Ontem eu usei parte dessa palavra, ontem o Senhor me abençoou. Eu fui lá para a comunidade da Reta Velha, era meia-noite e pouco para 1h da manhã. Estava tendo um baile funk, Deus nos abençoou, parando o baile funk, falando da palavra de Jesus. E o ênfase da palavra era esse: Deus te deu uma vida de príncipe. Por que você insiste em viver vida de servo? Meu Deus. Por que eu e você insistimos em ter vida de servo? Se a vida que o Senhor preparou para mim e para você é vida de príncipe. Príncipe tem acesso ao palácio. Príncipe não vai lá só para limpar, mas príncipe usufrui das coisas que tem, dos utensílios. Príncipe aproveita do chão acolchoado. Príncipe aproveita da boa cadeira. Mas não somente isso, príncipe tem acesso à cadeira do pai. Príncipe chega para o pai e fala assim: pai, eu te amo, pai. Enquanto muita gente, querido, para chegar na presença do rei, tem que se arrastejar, tem que pedir autorização, fazer isso e aquilo. Eu e você temos acesso direto ao trono daquele que é rei de reis e senhor dos senhores. Eu e você, acho que você não está entendendo. Eu e você temos acesso
governa o mundo. A Bíblia vai dizer que Ele está sentado sobre o globo da terra. Aleluia. Glória a Ele tem o Deus. controle de tudo, que as águas do mar Ele guardaria na concha de uma das suas mãos. O que nós precisamos mudar para a nossa vida? O que de fato, eu não sei se existe alguém não evangélico aqui, eu não estou nem levando para esse lado. Eu estou falando para mim e para você, que na nossa certidão já está lá o nome do nosso Pai. E na certidão a nossa certidão de nascimento, a gente pode até perder quando casa aqui para a terra, mas quando se fala em relação ao céu, na nossa certidão de nascimento continua o nome do nosso Pai. Aleluia, Jesus. Ah, pode trocar para certidão de casamento, tá bom, querido, mas o nome do Pai não sai de lá. O nome do Pai não sai de lá. É verdade. Talvez você está se achando autossuficiente demais. E o Senhor está falando para você, continua na posição de filho. Oh, glória. Não só na posição de filho, continua na posição de filho, querido, mas assume tudo aquilo que filho tem direito. Aleluia. Sai da inércia. Se Deus te chamou para andar do lado dele, anda do lado dele. Glória a Deus. Para de viver essa vida trancada, trafiada. Parece que te concretaram a sua vida e você está lá, ó. Deus manda te chamar para viver uma vida diferente. Aleluia. Ah, eu já sou crente para mim e para você, meu irmão. Essa palavra, talvez ela pode ter sido pregada lá sim, no meio do pecado, mas eu estou falando para o meio de uma nação santa. A nossa vida ela pode ser vida de príncipe. Ah, se você entendesse o que é ter acesso ao rei, sem pedir licença para ninguém, sem pedir autorização para ninguém. Quantos aqui conseguem falar com o governador do estado de hoje para amanhã, pessoal? Se tiver alguém, me avisa aí que eu vou pedir por favor. Não tem ninguém não. Talvez você teria que mandar alguns ofícios. E dependendo da sua posição, você ainda não conseguiria falar com ele. Se eu falasse do presidente, talvez não, mas o nosso presidente é meio doido mesmo. Fala, não manda o cara vir aqui, pega uma garrafa de café, pega 2 pacotes de biscoito, mas talvez ele falaria isso pra gente. Mas se você falasse do seu governador, de algum senador, do prefeito, você não teria acesso com tanta facilidade. E todos esses que eu falei, eu duvido que qualquer um deles daqui a 100 anos estariam vivos. São como eu e você. São corpos mortais. Sabe? Agora quando eu falo de Jesus, e quando eu imagino que Jesus, eu fico imaginando Jesus talvez parado por trás de uma porta, falando assim, ó, o meu filho já acessou a porta da salvação, o meu filho já acessou a porta da prosperidade, o meu filho já acessou a porta do emprego, do casamento, mas eu fico imaginando um Deus por trás da porta da intimidade, falando assim, que horas que essa porta vai bater? Meu Deus. Que horas que alguém vai tocar nessa porta? Eu fico imaginando Jesus olhando para a maçaneta, esperando algum movimento nessa maçaneta e falando assim, bom, que horas? Sabe quando você está esperando um ônibus no ponto? Que a impressão que dá que todo ônibus que vem é aquele que você quer, e quando chega perto não é? Eu fico imaginando Jesus olhando para a maçaneta na porta, falando assim, que horas? Que horas que João vai meter a mão nessa porta e vai virar para poder entrar, porque eu estou louco que ele entre aqui. Oh, Jesus, aleluia. São acessos que eu e você eram para estar não cansados, mas satisfeitos de entrar, e alguém talvez ainda não entrando. É estranho, sabe? É estranho, porque domingo eu tinha essa palavra, mas não para assim, curvatura. Eu tinha essa palavra assim, de uma outra forma, uma forma mais branda, falando para aquele que não se converteu. E aí o Senhor começou a impulsionar no meu coração, sabe? O Senhor começou a trabalhar no meu coração, e eu confesso que a minha vontade antes de subir ao altar era me apresentar para a pastora e falar, pastora, a palavra que eu tenho para pregar é estranha, nada mais do que estranha. Um culto de domingo, adoração, louvor, graça. E aí quando você olha uma palavra dessa, eu sei que é dura, mas tem algo que eu tenho para te dizer. São as escolas mais rígidas que formam os melhores alunos. Aleluia, Jesus. Quando você vê uma escola que todo aluno tira 10, querido, quando você tirar teu filho de lá, que for fazer uma prova para um concurso público, ele não vai nem aparecer na listagem de classificado, ele vai ficar longe. E o que que Jesus quer comigo e com você? Quer comigo e com você, na verdade. O que ele quer? Preparar um Cleiton melhor, uma Maria melhor, um
pastor Wellington, uma pastora Aline, um pastor Marcos, os pastores aqui, ele quer tornar pessoas melhores. Para que quando ele necessite de mim e de você para fazer alguma coisa, ele fala assim, ó, peraí, deixa eu, não preciso olhar não, é só chamar fulano de tal, está lá em Itaboraí, peraí, eu fico imaginando o Senhor dando ordem para os anjos, falando assim, olha só, se existe uma obra, uma missão para se fazer, mas não procura ninguém não, vai direto lá no Rio Várzea que você vai encontrar o que eu preciso. Ah, o gabarito que eu preciso está lá no Rio Várzea, dentro da igreja essa hora. O Senhor tem acesso novo. O Senhor tem um acesso que nós precisamos acessar. Só que enquanto eu e você ficarmos parados, eu fico imaginando que a maçaneta vai ficar empoeirada. Talvez as dobradiças da porta podem até enferrujar. E quem sabe o Pai não abre essa vaga para uma outra pessoa. Meu Deus. Acho que nunca mais você volta, deixa eu pregar no galho. Tá bem? Tá ótimo. Querido, mediante uma palavra como essa, qualquer coisa que eu tentar falar aqui a mais, eu tenho certeza, convicção, que vai ser das minhas próprias palavras, e aí não vai ter valor nenhum. Eu queria convidar você nesse momento a ficar de pé. Se o louvor puder me ajudar. Aleluia. Louvado seja o nome santo, Senhor Jesus. Eu canto aqui no problema. Glória a Deus. Você acredita que existe algo novo para a sua vida? Amém, Jesus. Amém. Eu acredito que existe um caminho novo, um acesso novo para mim. Amém, Jesus. Se inscreva nesse canal, curta, Que dá até hoje. Hoje é dia Deus 28 abençoe a sua casa, sua família, 28 de sua agosto. vida. Em nome de Está faltando Jesus. Não se aí esqueça. setembro, outubro, novembro, Deus te dezembro. abençoe. 4 meses para acabar o Em nome de ano. Jesus.